Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso Point Teológico, E você que não é inscrito no nosso canal, não se esqueça aí, isso, 2 segundos para você se inscrever. Pronto, já está inscrito, já deu like, apertou, ok, daqui a pouco você comenta durante o vídeo. E a dica, mais uma dica de hoje aí para você que é dispensacionalista ou até mesmo aliancista, para você entender bem a teologia dispensacionalista. Temos esse livreto aqui, ó, interessante, estou quase terminando de ler. Eu fiz um vídeo aí, um box de livros de escatologia, e a semana passada foi um dos livros que eu recebi. O autor é o Michael Vlach, Dispensacionalismo, Crenças Essenciais e Mitos Comuns, da editora Chamada, ok? Esse cara aqui, esse querido aqui, o Michael Vlach, ele é PhD pelo Southern Baptist Theological Seminar, atua como professor de teologia no The Master Seminar desde 2006 e é editor do The Master Seminar Journal. Fala regularmente em igrejas e conferências e apareceu em várias transmissões nacionais de rádio e televisão, incluindo o canal History. E tem mais aqui atrás, uma tentativa de corrigir equívocos comuns sobre a teologia dispensacionalista. Michael Vlach aborda as crenças essenciais que verdadeiramente estão no centro do dispensacionalismo. Ele também expõe mitos comuns sobre o dispensacionalismo, que frequentemente são promovidos pelos oponentes desse sistema teológico. Dispensacionalismo, crenças essenciais e mitos comuns proporcionam informações úteis e orientação para compreender e interagir com a teologia dispensacionalista. O que eu estou vendo nesse livro aqui, queridos? Que para você que é aliancista, seria interessante, é um livro de... um livreto de 158 páginas, seria interessante você ler esse livro para que quando você tentar argumentar contra, você não fale equívocos, você não faça discursos equivocados, ok? Por exemplo, talvez você não saiba, você está assistindo esse vídeo, existem 3 tipos de dispensacionalismo. Para início de conversa, ele vai abordar sobre isso aqui. O dispensacionalismo clássico, dispensacionalismo revisado, dispensacionalismo progressivo. Vai abordar essas questões aqui, em que período, em que épocas essas teologias são formadas. Ele se declara um dispensacionalista progressivo, ok? E o meu cachorro dálmata, ele resolveu implicar com os cachorros da rua exatamente agora, mas tudo bem. Se ouviu o latido dele aí. Então temos no sumário aqui, temos no sumário os temas interessantes. Temos a introdução, a história do dispensacionalismo, crenças essenciais do dispensacionalismo, mitos sobre o dispensacionalismo, continuidade e descontinuidade, olha, no dispensacionalismo, principais diferenças entre o dispensacionalismo e a teologia da aliança, perguntas e respostas sobre o dispensacionalismo. Tem uma parte aqui sobre perguntas e respostas interessante. Qual é uma boa e breve definição de dispensacionalismo? Ele vai responder. Qual é a maior contribuição que o dispensacionalismo faz que o separe dos outros sistemas? Ok, ele responde. Pergunta, por que você é um dispensacionalista e como você se tornou um dispensacionalista? Então ele vai responder aqui, um cara por PhD, não é pouca coisa, vai me dizer que esse cara aqui, ele não estudou. Então eu vejo assim algumas pessoas de forma arrogante defender, eu sou calvinista, porque quando eu era arminiano eu estudei e resolvi ser calvinista. Eu sou aliancista porque depois que eu estudei aliancismo eu percebi que é um sistema... Tudo bem, você pode optar, mas dizer, passar a ideia, depois que eu estudei, depois que eu comecei a ler, não, a ideia seria, depois que eu conheci esse sistema, se encaixou dentro daquilo que eu mais acredito. Não é porque você ser aliancista ou dispensacionalista não faz mais espiritual do que o outro. Certo? Sou aliancista, você é mais espiritual do que o dispensacionalista? Equívoco. Sou calvinista, sou mais espiritual. Conheci o verdadeiro evangelho, sou mais espiritual do que o arminiano. Tolice de pessoas que são infantis, que se apegam mais a sistemas teológicos e a teólogos do que o próprio Cristo. Tá? Outra pergunta, qual é o maior erro que os não dispensacionalistas fazem quando avaliam o dispensacionalismo? Olha, os não dispensacionalistas.
Você acha que os dispensacionalistas poderiam fazer um trabalho melhor para explicar o dispensacionalismo? Se sim, como? Aí ele fala assim, vou responder aqui a resposta dele. Sim, eu acho. Para começar, penso que os dispensacionalistas não ajudaram quando enfatizaram a crença nas 7 dispensações como ponto de partida para a compreensão do dispensacionalismo. Veja, ele é um dispensacionalista que não parte do ponto daquela divisão das 7 dispensações. Então ele se considera um dispensacionalista progressivo e tem algumas crenças, algumas questões, algumas opiniões distintas dos clássicos, né? Olha lá, muitos gostam de apontar que o dispensacionalismo começou com o John Nelson Darby por volta de 1830. É verdade, o primeiro argumento que a gente ouve, né? Quando querem tentar desconstruir o dispensacionalismo. E assim, o dispensacionalismo é uma teologia nova. E já ouvi isso muitas vezes. Como você responde à acusação de que o dispensacionalismo deveria ser rejeitado por ser uma teologia nova? Ele fala assim, eu tenho 3 respostas. Primeira, conforme mencionei anteriormente neste livro, a maioria das opiniões de Darby foi defendida por outros teólogos ingleses no século 17 e 18. Ele vai falar isso na história do surgimento, né? Quando essa teologia começa a florar. Assim, Darby não é tão original como muitos afirmam. Segunda, é verdade que o dispensacionalismo, como um sistema de teologia, teve início no século XIX. Todavia, também é verdade que vários elementos-chave da crença hiperdispensacionalista foram observados pela igreja primitiva. Havia um forte consenso na época patrística, entre o ano 100 e 451 d.C., de que a chegada de Elias e do anticristo precederiam a segunda vinda de Jesus. Então ele vai responder essas questões aí, você que é dispensacionalista, né? Existem calvinistas dispensacionalistas, tá? Outro mito que ele vai falar aqui de que todo dispensacionalista somente é arminiano. Não, existem sim calvinistas dispensacionalistas, por exemplo, John MacArthur é calvinista roxo e dispensacionalista, ok? Mas tem que saber, né? Eu ainda não consegui distinguir fazer essa distinção na teologia dele, se ele é clássico, revisado ou progressista. Então, para você que quer se aprofundar, tá aí mais uma dica aí, Dispensacionalismo, Crenças e Mitos Essenciais, da editora chamada John Vlach. Um livreto aí que com certeza você vai ter aí uma visão ampliada, você que é aliancista, você que é dispensacionalista, para você entender e poder falar a respeito de maneira inequívoca. Ok, queridos? Tá aí. Até o próximo vídeo. Não esquece de inscrever aí. Comente aí, você conhece, você tem, o que você acha dessa questão. Amém? Comente, dê o like. Deus abençoe e até a próxima.